Vamos dar início a esse culto de oração? Os irmãos que tiverem um pedido de oração, o pastor vai estar anotando no nosso caderninho. Vamos estar orando nessa noite. Amém? Mais algum pedido? Pai. Luciane. Vamos estar então orando. Os irmãos podem se ajoelhar, fiquem de pé, conforme o Senhor for tocando para a gente estar orando e intercedendo. Amém? Deus Todo-Poderoso e Santo, entramos na Tua presença nessa noite, ó Pai. E, Senhor, apresentamos, ó Pai, esse momento, esse culto de oração, onde, ó Deus querido, amado e Deus Santo, a Tua igreja se reúne, ó Senhor, nessa noite, ó Pai, especialmente, ó Pai, para entrar na Tua presença, para apresentar, Senhor Jesus, pedidos, súplicas, clamores diante de Ti, Senhor. Ó Pai querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, há pessoas, ó Senhor Jesus, necessitando, ó Senhor, de uma porta de emprego para que seja aberta, outras estão necessitando, ó Deus querido, amado e Deus Santo, de uma cura, ó Senhor Deus querido, amado e Deus Santo, de uma restauração no lar, uma restauração, ó Senhor Jesus, da condição física, outros estão, Senhor Jesus, precisando de uma libertação, ó Deus querido, amado e Deus Santo, de vícios, ó Senhor Jesus, de maus hábitos, ó Senhor Jesus, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, clamamos por essas pessoas, por outras, Senhor Deus querido, amado e Deus Santo, que tem clamado, ó Senhor Deus, para viver um renovo, ó Senhor Jesus, um novo tempo em suas vidas, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, pessoas que estão fracas, Senhor Jesus, que estão pensando em desistir, mas que estão clamando, ó Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, ó Deus, ó Pai querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, oramos por essas pessoas, ó Senhor, que também estão desanimadas, ó Senhor Jesus, que estão, ó Pai querido, amado e Deus Santo, tendo pensamentos malignos, ó Senhor, ó Deus querido, amado e Deus Santo, clamamos pela vida dessas pessoas, ó Senhor Jesus, que nessa noite elas venham sentir, ó Senhor Deus, a Tua voz falando com elas, que elas venham, ó Deus querido, amado e Deus Santo, se levantar nessa noite, ó Deus querido, amado e Deus Santo, e orar, ó Senhor Jesus, e clamar, ó Deus, e pedir, ó Senhor Deus, para que o Senhor possa tocar em suas vidas, assim, ó Deus querido, amado e Deus Santo, como o Senhor, aquele cego, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que quando ouviu que o Senhor estava passando, clamou cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus querido, amado e Deus Santo, enquanto a multidão falava para ele se acalmar, para parar, ó Deus, ele clamava cada vez mais alto, ó Senhor Jesus, até que Ele chamou a Tua atenção, ó Pai, e alcançou a bênção. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, que venhamos ter essa persistência nessa noite, que venhamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, persistir em clamar, em interceder, ó Senhor Jesus, sem se cansar, ó Deus, até que seja feito, até que se cumpra, ó Deus, aquilo que nós estamos clamando, até que a resposta chegue diante de nós. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, ó Senhor, que possa sondar o nosso coração, venha sondar, ó Senhor Jesus, a nossa vida, ó Deus querido, amado e Deus Santo, vê se há em nós, ó Pai, como o salmista fala, ó Deus, algum caminho mau e tira ele, Senhor, da nossa vida, arranca, Senhor, com raiz e tudo, ó Pai, e que haja em nós somente, ó Senhor Jesus, o caminho da verdade, caminho, ó Senhor Jesus, que vai nos levar à salvação, ó Deus querido, amado e Deus Santo, vai nos levar para o céu, ó Deus querido, amado
amado Deus Santo, ó Senhor, por isso nós te pedimos, ó Senhor, dê-nos um espírito humilde, ó Pai, humilde, ó Deus querido, amado Deus Santo, e obediente, ó Senhor, que quando ouve a tua voz, ó Senhor Jesus, é humilde o suficiente para aceitar aquilo que o Senhor fala conosco, e obediente, ó Senhor Jesus, ao ponto de lutar para que a nossa vida seja mudada, ó Deus, até que ela te agrade, até que ela venha, Senhor Jesus, estar, ó Deus, de uma forma aceitável diante de ti, perante a tua lei. Ó Deus querido, amado Deus Santo, nós clamamos ao Senhor Jesus a tua ajuda, Espírito Santo, porque muitas vezes, ó Pai, o Senhor fala conosco, o Senhor nos confronta, o Senhor nos chama a mudança de vida, ao arrependimento, ó Senhor, e nós sozinhos não temos força, nós sozinhos não conseguimos fazer nada, por isso nós clamamos, Espírito Santo de Deus, ó Pai, coloca as tuas mãos, ó Senhor, e vai tocando em nós, ó Espírito Santo, vai nos fortalecendo, nos ajude, ó Senhor Jesus, nessa caminhada, ó Deus, em busca da santidade, para que nós possamos, ó Senhor Jesus, manter as nossas vestes de louvor alvas como a neve, ó Deus querido, amado Deus Santo, e se nós cairmos, se nós nos desviarmos, que venhamos nos arrepender, ó Deus querido, amado Deus Santo, confessar os nossos pecados perante ti, ó Deus querido, amado Deus Santo, pedir perdão e mudar os nossos maus caminhos, ó Deus querido, amado Deus Santo, nós clamamos, ó Senhor Deus, para que possas estar, ó Senhor Jesus, trabalhando em nós, ó Pai, continuamente, ó Deus, que nós venhamos, ó Deus querido, amado Deus Santo, crescer espiritualmente, ó Senhor, que venhamos ouvir a tua voz, que venhamos, ó Senhor Jesus, compreender o teu querer, que venhamos, ó Deus querido, amado Deus Santo, cumprir a tua vontade, que venhamos, ó Deus querido, amado Deus Santo, ó Senhor, estar em comunhão contigo, cada vez mais plena, Senhor, ó Deus querido, amado Deus Santo, ó Senhor, nós clamamos, porque esse é o desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma é andar contigo, é andar, ó Deus querido, amado Deus Santo, dia após dia, Senhor Jesus, seguindo a tua vontade, seguindo o teu querer, ó Deus querido, amado Deus Santo, ó Senhor, por isso nós temos clamado incessantemente, por isso nós temos pedido, ó Senhor, sem parar, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, continua nos tomando pela mão, ó Senhor, Deus querido, amado Deus Santo, nos ajudando a caminhar, ó Deus querido, amado Deus Santo, ó Senhor, para que nós não venhamos, ó Senhor Jesus, nos perder no meio do caminho, ó Senhor, a nossa maior preocupação, ó Pai, é nos afastarmos de Ti, é, ó Deus querido, amado Deus Santo, Senhor, perdermos a nossa salvação e não podermos mais ficar contigo, ó Senhor, ó Deus querido, amado Deus Santo, por isso nós clamamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que não venhamos nos tornar insensíveis à Tua voz, mas que sejamos completamente sensíveis àquilo que o Senhor fala, àquilo que o Senhor toca, àquilo que o Senhor nos direciona, ó Deus querido, amado Deus Santo, a fazer, a largar, a abandonar, ó Deus querido, amado Deus Santo, ó Senhor, ó Pai, nos ajude, ó Senhor, a discernir a Tua voz, da voz do homem, ó Deus. Ó Deus querido, amado Deus Santo, porque nós sabemos, ó Pai, que se nós aprendermos a reconhecer a Tua voz, não seremos enganados, não seremos, ó Deus querido, amado Deus Santo, ó Senhor, enganados pelos falsos profetas, ó Senhor, que se levantam, ó Deus querido, amado Deus Santo, e tem enganado a muitos, ó Senhor, Deus querido, amado Deus Santo, não nos deixe cair em sono, ó Pai, mas que venhamos estar acordados, alertas, vigilantes o tempo todo, aos sinais que ocorrem à nossa volta, às coisas que estão ao nosso derredor, ó Deus querido, amado e Deus Santo, para que nós não sejamos pegos, ó Senhor Jesus, dormindo, ó Pai. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós clamamos, ó Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor Jesus. Os nossos irmãos que também fazem parte do corpo de Cristo, ó Deus. Nós clamamos pela nossa alma, mas também, ó Deus, pelos nossos irmãos. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, que estão nesse lugar, por aqueles que não puderam vir e por aqueles que estão nos acompanhando, ó Senhor Jesus, pela internet, ó Senhor. Oramos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, porque a Tua palavra fala para nós intercedermos uns pelos outros. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, nós não sabemos a condição, ó Deus, física e espiritual que eles se encontram, ó Senhor, mas Tu és o Deus que sonda e que conhece o assentar, o levantar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, a hora de deitar, ó Deus, e de dormir, ó Senhor, Tu conheces o passo a passo de cada um de nós, Tu melhor do que ninguém, ó Deus, conhece, ó Pai, aquilo que cada um de nós necessita ser trabalhado, por isso nós pedimos, ó Senhor, nós intercedemos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, pelas vidas uns dos outros, porque, ó Deus querido, amado e Deus Santo, assim como nós
queremos, ó Pai, sentir, ó Deus, a Tua glória inundando o nosso ser, visitando a nossa vida. Nós queremos ver os nossos irmãos sendo cheios do Espírito Santo, queremos ver os nossos irmãos alegres na presença de Deus, queremos vê-los, ó Senhor Jesus, exultando, ó Senhor Jesus, ó Deus querido, amado e Deus Santo, transbordando de alegria, alegria que vem do alto, alegria que não é comprada com as coisas desse mundo, uma alegria que permanece, a alegria da salvação, a alegria de ter o Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador e de ter a companhia do Espírito Santo dia após dia, ó Deus. Ó Pai querido, amado e Deus Santo, por isso nós pedimos, ó Senhor, que nessa noite o Teu Espírito venha inundar a vida dos nossos irmãos, venha, ó Deus querido, amado e Deus Santo, renovar, venha, ó Deus querido, amado e Deus Santo, nos encher com a Tua alegria, que venhamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, desligar os nossos irmãos também das coisas desse mundo, das preocupações, Senhor Jesus, das coisas que tem que ser resolvida depois, ó Pai, e venhamos focar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, naquilo que mais importa, Senhor, nessa noite, que é, ó Deus querido, amado Deus Santo, sentir a Tua presença, que é oferecer-te o louvor, oferecer-te adoração, ó Deus querido, amado Deus Santo, que a porta do nosso coração esteja aberta, ó Deus, para Ti, ó Deus querido, amado Deus Santo, que possa entrar em nossos corações, ó Senhor, e encontrar, ó Deus querido, amado Deus Santo, em nós, um altar, ó Deus querido, amado Deus Santo, levantado a Ti, ó Deus, para oferecer-te louvor, para oferecer-te adoração, para consagrar a nossa vida a Ti, ó Deus soberano, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que nessa noite não venhamos reter nenhum glória, não venhamos segurar nenhum aleluia, mas que venhamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ser os primeiros a exaltar e glorificar o Teu nome, ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, e bem dizer-te a Ti, ó Deus, e agradecer-te por todas as coisas que o Senhor tens feito, ó Deus querido, amado e Deus Santo, pelas nossas vidas, ó Deus querido, amado e Deus Santo, pela nossa igreja, ó Deus querido, amado e Deus Santo, coisas grandiosas o Senhor tem operado, ó Deus, em prol do Teu povo. Nós somos muito gratos, ó Deus, por Ti e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que ainda vais fazer em nós, ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser exaltado, ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, que nossa oferta nessa noite venha subir, ó Deus querido, amado e Deus Santo, como um suave perfume às Tuas narinas, que seja agradável a Ti, Senhor, nessa noite nós pedimos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, queremos fazer, e tudo que nós fizermos aqui nessa noite, que seja, Deus, o nosso melhor, sendo entregue a Ti, Senhor, que o nosso melhor venha a ser depositado aos Teus pés, ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, que venhamos nos prostrar diante de Ti, que venhamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, nos humilhar diante de Ti, para que o Senhor venha crescer em nosso meio, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que venhamos diminuir nessa noite, para que o Senhor venha crescer sobre esse lugar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, te pedimos, ó Pai, fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através de cada louvor, ó Deus querido, amado e Deus Santo, e não permita que nós venhamos sair desse momento de prestar-te culto da mesma forma que nós entramos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, mas que nós venhamos ser visitados por Ti de maneira gloriosa, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que venhamos sair daqui alegres, ó Deus querido, amado e Deus Santo, motivados, ó Deus querido, amado e Deus Santo, confrontados pela Tua palavra, ó Deus, para viver, ó Deus, a verdade do Teu evangelho, ó Deus querido, amado e Deus Santo, para que assim, ó Pai, cumprindo a vontade Tu e o Teu querer, ó Deus, que o Senhor deixou escrito, ó Deus, na Tua palavra sagrada, ó Deus, as pessoas quando olharem para as nossas vidas, venham ver o Senhor refletido em nós, que elas venham, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, ó Senhor, que a Tua mão poderosa venha estar sobre esse culto, venha estar sobre essa casa de oração. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, e que venhamos sentir a Tua presença, e que venhamos dar-Te liberdade, Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, que nós venhamos, ó Senhor Jesus, não ter vergonha de deixar o Senhor nos guiar, de deixar o Senhor nos conduzir, que não venhamos ter medo, que não venhamos sentir insegurança, mas que venhamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, dar o passo, ó Senhor Deus, em Tua direção e deixar o Senhor nos conduzir nessa noite. Esse é o nosso desejo, ó Senhor, esse é o nosso clamor, ó Deus.
Que venhamos, ó Senhor Jesus, sair desse lugar transbordando, ó Deus, porque o nosso Deus, que é poderoso, nos visitou, porque o nosso Deus, que é glorioso, tocou em nós, porque o nosso Deus operou sinais e maravilhas em nosso meio, ó Pai. Que venhamos testemunhar das coisas que o Senhor tem feito e assim animar uns aos outros, ó Senhor Jesus, para prosseguirmos, ó Senhor Jesus, rumo aos céus. Deus, que o Teu nome seja louvado e glorificado, Senhor, cada vez mais em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé. Vamos fazer do nosso louvor uma oração nessa noite. Amém? Vamos começar pedindo que a graça do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor venha nos envolver de maneira poderosa nessa noite. Porque é quando nós estamos fracos, quando nós estamos cansados, que a graça do Senhor, ela age em nós e a gente supera esse momento com a ajuda dEle. É a graça dEle que transborda em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza, mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus,
você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, Aleluia, Senhor Deus. Santo é Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias sejam dadas a Ti, ó soberano Deus. Que venhamos nos entregar completamente diante de Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai. Que venhamos, ó Senhor Deus, pedir verdadeiramente, enche-me, Senhor, nessa noite. Enche a nossa vida até transbordar, Senhor. Oh Deus, até que não haja mais nada nosso, mas somente, ó Senhor Deus, a Tua presença sendo derramada sobre nós. Oh, nos ajuda nessa noite a nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Senhor possa nos encher, ó Pai. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama
derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me. Nos encha nessa noite, ó Deus. Oh, santo é, Senhor Jesus. Santo é, santo é, santo é. enche-me Até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-nos, Senhor, nessa noite, Senhor, até transbordar, Senhor. Te pedimos, ó Senhor Jesus. Santo é, Santo é, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, digno de receber todo louvor, toda exaltação, aleluia. Santo, 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 Deus. Oh, Santo é, Senhor Jesus. Sobre nós, nos enche, Senhor, enche-nos, Senhor, pedimos, Senhor, derrama tua glória sobre esse lugar, Senhor, sobre cada vida, Senhor, clamamos pela tua presença, Pai. Visita-nos nessa noite, ó Senhor Deus é soberano, aleluias, 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 aleluias. A palavra do Senhor diz que Ele não rejeita aquele que vai até Ele. O Senhor não rejeita aquele que corre até os pés dEle, se ajoelha e clama e pede. O Senhor não rejeita quem vai até a presença dEle. Por isso nós clamamos. Nosso desejo nessa noite é enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. As coisas desse mundo apenas nos esvazia da tua presença, Pai. As situações do dia a dia, Senhor, tenta nos levar para longe da tua presença, nos faz perder o nosso momento contigo, ó Senhor. Todas as outras coisas, ó Pai, nada importa, ó Deus. Nós precisamos somente da tua presença. Nós necessitamos transbordar por mais de ti, Senhor. Nós necessitamos por mais de ti, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, enche-nos, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, mais de ti. Nós precisamos de mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor, mais de ti, ó Deus. Clama nessa noite, eu preciso, Espírito Santo, enche-nos. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Meu coração está sedento por mais de ti. Meu coração quer mais de ti. Mais, Espírito Santo de Deus. Mais. Enche, Senhor, enche, ó Deus. Oh, Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, chorar diante da Tua presença. Nós queremos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, pular na Tua presença, Senhor. Nós queremos sentir. Oh, santo é, Senhor Jesus, santo é, Senhor Deus. Santo é, santo.
santo, 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 todo-poderoso és, Senhor. Todo-poderoso és. Santo, 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 exaltado seja o teu santo nome. Glorificado seja, Senhor Jesus, em nosso meio, ó Deus. Engrandecido seja. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Oh, Senhor. Santo és, ó Deus. Santo és, ó Deus. Santo és. Aleluia. Sejam dadas a ti, Senhor. E somente a ti, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, ó Deus. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Ó Deus querido, amado e Deus santo, Senhor. Ó Deus querido, amado Senhor. Nós queremos participar, ó Deus. Ó Deus. Dessa festa que é estar na tua presença, Deus. Onde o Senhor está, ó Deus. Há uma festa, há uma abundância de alegria, Senhor. Oh, Deus querido, amado e Deus santo, nós não sentimos o cansaço, ó Deus. Oh, Deus querido, amado e Deus santo, não sentimos o esgotamento, não, Deus. Oh, Pai, porque o Senhor vai nos renovando, ó Senhor Jesus. Oh, Pai querido, amado e Deus santo, não queremos ser como aqueles que receberam o convite para estar, Senhor Deus, nas bodas, ó Deus, e colocaram outros compromissos à frente do convite, ó Deus. Nem queremos ser como aquele que entrou nas bodas, mas não estava vestido adequadamente, ó Senhor. Oh, Deus querido, amado e Deus santo, nós queremos estar nas bodas. Queremos estar vestidos apropriadamente para a ocasião. Nós queremos, ó Deus querido, amado e Deus santo, estar diante de Ti, ó Senhor. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor. E, ó Pai, sentir, ó Pai, que nós estamos Te dando aquilo que o Senhor aceita, ó Senhor Jesus. Oh, Deus querido, amado e Deus santo, Senhor, nós queremos sentir o Teu Santo Espírito nos envolver. Oh, Deus querido, amado e Deus santo, Senhor, ó Deus, de uma forma que ainda não sentimos, de uma forma que ainda não vivemos, Senhor, não experimentamos ainda, Deus. Oh, Pai querido, amado e Deus santo, nós queremos mais de Ti, Senhor. Encontra, ó Deus querido, amado e Deus santo, nosso coração ardendo por mais de Ti, ardendo por mais de Ti, desejando mais de Ti. Ó Deus querido, amado e Deus santo, implorando por mais e mais e mais e mais e mais, ó Deus. Oh, Deus querido, amado e Deus santo, Senhor, esse é o nosso desejo, ó Pai. Oh, Senhor Deus, querido, amado Deus santo, está cada vez mais sedentos por Ti, desejosos mais e mais e mais e mais e mais por Ti, Senhor. Santo és, ó Senhor, Deus querido, amado Deus santo, Tu és exaltado, ó Deus todo-poderoso. Oh, Deus, nós Te louvamos, nós Te amamos, ó Senhor Jesus. Nós Te amamos, ó Deus querido, amado Deus santo, Senhor. Santo és, ó Senhor Deus. Pai, fala conosco através da Tua palavra nessa noite, ó Senhor. Fala conosco, ó Deus querido, amado e Deus santo, nessa noite, ó Deus. Nós estamos famintos, queremos por mais, ó Deus, que nessa noite nós venhamos, ó Pai, nos alimentar da Tua palavra, ó Deus querido, amado e Deus santo, e sair daqui nessa noite satisfeitos, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor.
Ah, Deus, esse é o nosso pedido, essa é a nossa súplica, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar sobre a verdade da palavra de Deus. E a primeira pergunta que nós devemos nos fazer como igreja é: o que é a verdade? Nós temos que saber o que é a verdade. Se nós formos procurar no dicionário, o dicionário vai explicar para nós que a verdade é uma propriedade de estar conforme os fatos de realidade, que é algo que está intimamente ligado à sinceridade, onde há a ausência de mentira. A filosofia vai falar que a verdade é aquilo que permanece inalterável a quaisquer contingências, e ela não tem a ver com o nosso senso comum. Ou seja, não importa qual seja a interpretação que as pessoas queiram que a verdade tenha, a verdade continua sendo verdade. Nós vemos então que cada área do conhecimento vai dar uma explicação do que é a verdade, mas nós cristãos não nos baseamos no conhecimento humano, nós nos baseamos na sabedoria de Deus, no conhecimento que vem de Deus. Então nós devemos perguntar: o que é a verdade para a Bíblia? O que é a verdade da palavra de Deus? O que isso significa? E o que isso tem a ver com nós? Porque a verdade é uma base importante da nossa vida. Há muitos cristãos pecando, errando e indo para o inferno por causa da mentira. Porque eles acham que estão vivendo na verdade e constroem a casa sobre areia por causa da mentira. E quando nós conhecermos a verdade, aí nós vamos conhecer essa palavra que nos liberta. Nós conheceremos a Deus, quem é o Deus que nós servimos. E para a Bíblia, quando você pergunta o que é a verdade para a palavra de Deus, ela te responde sinceramente com uma coisa. Sinceramente, olha lá. A palavra nos responde: a verdade é um atributo perfeito de quem nosso Deus é. Nosso Deus é a própria verdade. Se eu não sei o que é a verdade, se eu não vivo a verdade, logo eu estou não conhecendo ao Deus que eu sirvo e não vivendo a palavra que Ele me deu. E aí já é um parâmetro para a gente analisar a nossa vida, e é um parâmetro que nos ajuda a ver se estamos verdadeiramente andando no caminho que é estreito. Porque nós viveremos situações que vão nos tentar a sair da verdade, ou pior, omitir a verdade. E nós não fomos chamados nem para omitir a verdade, muito menos para mentir. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ver que Jesus é a verdade. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Amém? João 14, versículo 6 diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um versículo conhecido por muita gente. E nisso nós vemos aquilo que eu falei. Lembra que eu disse que a verdade é Deus? É um atributo perfeito de quem Deus é. Jesus está falando que Ele é a verdade. E Ele é o meio pelo qual nós nos achegamos ao nosso Pai Celestial. Sem Jesus, não conseguimos chegar a Deus.
Somente através de Jesus. Porque, olha só, Jesus é o caminho singular. E isso aponta para nós que Ele é único. E o pastor já cansou de falar essa frase, né? Quando a gente ouve aquele ditado, todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira. Você cansou de ouvir isso. E a palavra de Deus, o estudo da Bíblia, irmãos, é estudo de detalhes. Cada ponto, cada vírgula, o Senhor está falando com você. Porque se aquele ponto não tivesse naquele lugar e aquela vírgula não pertencesse àquele lugar, a palavra teria um significado diferente. E quando Jesus fala que eu sou o caminho, Ele está falando, para você chegar a Deus não é num instante, é uma caminhada contínua. É uma passagem que você tem que trilhar e prosseguir e continuar, porque você não vai por um caminho e para no meio dele, não é mesmo? Quando você entra num caminho, você tem um destino. E o cristão, quando entra no caminho rumo a Canaã celestial, ele tem o destino de chegar na glória. E nós começamos esse caminho. Através do caminho que é Jesus que está nos conduzindo, nós vamos conhecer essa verdade. Enquanto caminhamos nesse caminho que é Jesus. E nós vamos encontrar quem, na verdade, de novo? Jesus. Jesus é o próprio caminho, Jesus é aquele que está nos levando, e Jesus é aquele que está nos instruindo. Por que precisamos da verdade? Para não errarmos. E Jesus é o exemplo perfeito. E aí ele continua, porque o que a verdade gera em nós? A verdade vai gerar em nós vida. Você não consegue conhecer a verdade sem estar no caminho. E você não alcança vida nenhuma fora da verdade, fora do caminho que é Jesus. Jesus está falando isso. Ou você pega o combo dos 3 em 1, ou você fica sem nada. Você precisa do caminho, você necessita da verdade, e assim você vai ganhar a vida. E mais do que isso, você vai chegar ao Pai. Sem Jesus, você fica sem o caminho e sem a verdade. A vida, então, esquece. E conhecer o Pai, a Deus não conhecerá. E como a gente conhece a verdade? Como nós conhecemos a verdade? Como que nós vamos chegar nesse ponto? Evangelho de João, capítulo 8, volta aí umas páginas, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. 31, 32. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Permanecendo na palavra é que nós vamos conhecer a verdade. E só assim podemos ser discípulos de Jesus. Por que a palavra? Por quê? Porque a palavra é inalterável. A palavra de Deus não muda. Não importa quanto tempo passa, não importa se a situação nossa é diferente da qual o povo estava vivendo quando alguém estava escrevendo a palavra de Deus para que chegasse até nós, não importa. A palavra do Senhor continua a mesma. E ela é incrível porque ela é viva. Por isso nós temos a plena certeza de que Jesus é a palavra. Porque não importa quantos anos passem, o Senhor continua atualizando a própria palavra. Como? Você está passando por uma situação e você vai ler a palavra do Senhor e o Senhor abre os seus olhos e você vai justamente numa passagem que vai responder ao momento que você está vivendo. E toda vez que você voltar àquela passagem, o Senhor vai revelar algo novo
E nisso nós vemos que o nosso Deus é um renovo. E você lembra que no começo dessa pregação eu falei que a verdade é algo inalterável? A palavra do Senhor é inalterável. Como nós sabemos disso? Apocalipse 22. Vamos ver o que Apocalipse 22 fala. Porque nós trabalhamos com fatos. E o Senhor deixou todas as provas para a gente. Deixou todas as garantias na palavra dele. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, e que são descritas neste livro. Não foi suficiente para entender Deuteronômio. Vamos lá. Início da sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 4. Ah, Carol, mas Apocalipse ali eu acho que só está falando sobre o livro de Apocalipse. Ah, Deus também deixou um versículo no Antigo Testamento para provar que não. Tanto Apocalipse como Deuteronômio estão falando sobre a palavra de Deus. Então, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém? Diz assim: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. E tem outros. Os versículos já são a garantia de que não vai mudar. E quem faz alteração vai sofrer a consequência. Porque Deus, tudo que Deus fala, Deus se compromete a cumprir. Ele se compromete a cumprir aquilo que Ele fala, não com aquilo que a gente faz. Fala por Ele. Deus cumpre o que Ele fala. E o ser humano é que dá conta da própria palavra. E às vezes a gente acha, né? Que eu vou falar eu de mim mesma aqui, Deus vai fazer. Misericórdia se enganar dessa forma, né? E aqui está falando o seguinte: a palavra do Senhor é inalterável. Por que ela é inalterável? Eu disse para vocês, porque Jesus, além de ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a própria palavra. Como assim Jesus pode ser a palavra? Vamos voltar lá, Evangelho de João. E João está respondendo tudo hoje para nós. Ô glória! Evangelho de João, capítulo 1. Amém? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E vai falar sobre quem o capítulo 1? Jesus. Nisso nós vemos o quê? Jesus é a palavra que traz todas as coisas à existência, que estava com Deus desde o princípio. Quando a gente vê todas essas coisas, nós vemos como que Deus se importa em deixar minimamente explicado para nós a maneira que devemos viver para alcançar o céu. E o caminho para o céu é simples, tão simples que a gente não consegue dar conta. Porque para nós seres humanos não faz sentido algo tão maravilhoso ser alcançado de forma simples. Não faz sentido. Quando nós entendemos o porquê de viver a verdade, o porquê que Deus se importa com a verdade, porque no Novo Testamento você vai ver essa palavra da verdade se repetindo. Jesus fala muito sobre a verdade. Em verdade te digo.
isso é maravilhoso. Porque as portas dos céus estão abertas. E Deus convida a todos. Não há limite de idade, cor, nacionalidade. Todos são bem-vindos, desde que nós busquemos conhecer o que é. E é uma caminhada contínua, mas muitas vezes a gente acha que, tá bom, eu já fui na escola dominical por 1 ano, eu já sei bastante a Bíblia, eu sei que a Bíblia tem vários livros no Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, eu sei que da Velha Aliança, eu sei da Nova Aliança, eu sei que Deus tem mais de um nome, Deus, Emanuel, El Shaddai, Elohim, Yahvé. Eu sei que Deus tem todos esses nomes, eu sei porque Jesus veio para a terra, eu sei porque Jesus foi crucificado, eu sei que Deus batiza a gente com o Espírito Santo, eu sei da obra do Espírito Santo que nos convence do pecado. Tá bom. Mas Jesus não fala isso. Uma vez busque conhecer, uma vez busque ler, uma vez busque estudar sobre a palavra de Deus. Jesus está falando de uma caminhada contínua até a hora de encerrar a nossa vida aqui na terra. Deus está nos chamando para um compromisso, um relacionamento. E a gente sabe que um relacionamento a gente mantém como? Quando há esforço dos dois lados para continuar andando junto. Deus já fez mais de 50% por nós. Além de vir até nós, deixar a palavra para nós, mandar servos que explicassem a palavra para nós, mandar servos para interceder por nós, Deus ainda nos ajuda a caminhar. E quando a gente está fraco, querendo desistir, a gente só fala, ai Deus, eu vou ficar deitadinha aqui hoje. O Senhor ainda fala, então vem cá que eu te carrego. Vamos. A gente só tem que dizer basicamente sim e ser sincero em nossa oração. Por que ser sincero na nossa oração? Para falar, Senhor, hoje não está dando, hoje eu não estou com vontade, hoje eu não estou conseguindo, Senhor. Parece que, olha, todo mundo alcança o céu, menos eu. Todo mundo é cheio da glória de Deus, menos eu. Deus, eu não quero continuar com esse sentimento. O que está acontecendo? Essa sinceridade e a humildade de ouvir e deixar Deus falar e compreender que aquilo que Deus fala, da forma que Deus fala, é o certo para nós. Porque Ele se importa tanto com a gente que Ele não desiste de nós. É por isso que a verdade é importante. Porque tudo que Deus falou é real. É real. Ela é real. E quando a gente olha para os nossos dias, a gente tem que se perguntar por que a verdade é tão temida pelas pessoas. As pessoas têm medo da verdade. Têm medo de escutar a verdade. Tem medo de falar a verdade. Muitos combatem a verdade. Você fala sobre a verdade, a pessoa vem te combater. Parece que a verdade é algo assim, um negócio assim, pior do que esses negócios de guerra, né? É pior do que ver uma catástrofe climática. O povo até celebra uma catástrofe que acontece, né? E tem medo da verdade, parece que a verdade vai arrancar a vida, quando a verdade gera a vida. E nós temos que ser críticos, irmãos, o Senhor nos chama para ser crítico. Crítico em que ponto? Se pergunte das coisas que acontecem ao seu redor. Por que estão falando isso? Por que isso está acontecendo? Porque Deus deixou tudo explicado para nós. Deus nos deu um baita de um curso na Bíblia para a gente aprender sobre Ele. E o que Deus nos ensinou na palavra de Deus? Que a gente só vai aprender através da pergunta, do questionamento. A gente tem que tomar cuidado para não extrapolar. Igual Jó, né? Jó dá uma extrapolada nas perguntas dele. Aí Deus falou, você quer saber todas as coisas? Então vem cá, vamos conversar agora. Não é?
Já foi perguntando ali, perguntando. Aí depois ele fala, falei de coisas que eu não sabia. Fui além da capacidade minha humana, Senhor. Ele aprende, e que coisa maravilhosa. Como ele aprende. E o aprendizado fez com que ele chegasse em que ponto? Conhecer a Deus de uma forma que ele não conhecia. Ao ponto dele falar, olha, antes, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Esse é o ponto que o Senhor quer nos levar. Sair do raso, porque a verdade é profunda, é mais, é ir além. Por isso que é uma caminhada. Sabe quando você está lendo a sua Bíblia, numa passagem que você já está cansado de ler, você mesmo já começa ali a ler aquela passagem, seu cérebro já completa o versículo para você, fala, nossa, eu já sei isso aqui até de cor, oh glória. E aí depois da leitura o Espírito Santo vem e fala com você dessa palavra, olha, a palavra aí significa isso. Aí você fala, eu ouvi 15 pregações sobre a Jesus acalmando a tempestade, mas eu nunca vi isso. Esse é o estudo da verdade. Não é que tem significados diferentes, mas é que agora você está pronto para aprender isso aqui. Porque você caminhou, você prosseguiu, você foi além. E é isso que o Senhor quer. A verdade, ela confronta a gente e ela é combatida porque quando alguém fala a verdade, nós sabemos que nós erramos. Quando alguém fala uma verdade para nós de algo que é verdade mesmo, você sabe que aquilo é verdade, porque a verdade bate em nós assim, você fala, é verdade. Por isso que o pessoal combate, por isso que o pessoal tem medo, porque contra a verdade a gente não consegue mentir, não consegue quebrar, não consegue burlar, a verdade é verdade. E mesmo aqueles que tentam, contorcer a verdade e fazer parecer que ela não é real, não consegue, porque a mentira não vai adiante, né? O pessoal fala que a mentira não tem perna, ela rasteja, mas nem rasteja, a mentira simplesmente só te leva para o buraco mesmo, porque a verdade uma hora vai aparecer. E quando a verdade aparecer, todos vão saber que a verdade é a verdade. Então olha só, não é? É uma coisa muito doida, mas é assim desde sempre. Pode tentar mascarar a verdade, ela vai aparecer pura. Vai vir na essência. E aí, nisso, quando a gente está vivendo a nossa vida e chega um momento que somos confrontados, se apresentam sempre, irmãos, no nosso caminho, quando a gente está vivendo um momento de decisão, 2 caminhos aparecem diante de nós. O caminho da verdade, que vai te levar a Deus e a vida, e o caminho da morte, que vai te levar ao inferno. Quando nós somos confrontados com a verdade, 2 caminhos aparecem diante de nós. Toda vez. Quando você está lendo a palavra do Senhor e o Senhor toca em você que algo precisa ser mudado na sua vida, 2 caminhos surgem diante de você. E isso acontece na vida de todo cristão. Quando você está orando diante de Deus e você sente algo que precisa ser mudado na sua vida, 2 caminhos surgem diante de você. Quando Deus usa a vida de alguém para falar com você, 2 caminhos surgem diante de você. O caminho que vai te levar a Deus e vai te levar à vida. O outro vai te levar à morte e ao inferno. E por que você está falando de caminho? O que isso tem a ver com esse negócio da verdade? Porque o caminho, quando somos confrontados do nosso erro, que nos leva a Deus e gera vida, é o caminho que você se arrepende, que você confessa e que você muda de vida. O caminho que te leva ao inferno e à morte é um caminho que você não se arrepende, mas você se justifica. Você se justifica,
se torna insensível àquele erro e permanece na mesma vida. Isso é importante para nós. Porque nós, até o momento de nos encontrarmos com o nosso Deus, seremos sempre confrontados pela verdade. Porque nós não vamos ser perfeitos como Deus é. Isso não serve como algo para te desestimular, para você ficar, então não adianta eu buscar mudança de vida. Não. Busque ser perfeito. Busque andar de acordo com a palavra de Deus. Busque estar sempre se arrependendo, sempre pedindo ajuda para mudar de vida. Para que você não se torne como Saul, que quando foi confrontado pela verdade, se justificou. Olha, eu errei, porque o povo estava indo embora, eu ia ficar sozinho. Para não se justificar como Adão. Adão, o que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu. Parece que ele nem mordeu o fruto. E não ser como Judas Iscariotes. Depois que Jesus estava preso, vai lá, né? Se arrepende? Não. Todo mundo agora sabe do meu erro. Todo mundo sabe que eu fui o traidor. Tira a própria vida. O remorso anda nesse caminho da morte. Qual foi o resultado da vida deles? Encontraram Deus, encontraram a vida. Por isso que o Senhor fala da verdade. A verdade é algo, é um parâmetro, é algo para nortear a nossa vida, para nos levar até Deus. Por isso que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos saber o que é a verdade. E que sim, algumas vezes quando a verdade bater em nós vai doer. Mas nós devemos continuar sempre analisando a nossa vida. Porque senão a gente cai no comodismo. E não tem comodismo diante de Deus. Nós estamos em constante movimento. Não conheço um profeta que ficou igual. No mesmo lugar preso. O Senhor leva o profeta para cada lado e vai fazendo a vontade de Deus. O Senhor nos leva para um lugar, nos traz de volta. Mas Ele nunca nos leva ao estado de pecado que a gente estava antes. Nós temos que nos arrepender, mudar e trilhar esse caminho, prosseguir, mudando. E as pessoas vão perceber quem é essa pessoa nova que a gente não conhece, que mudou totalmente. Uma pessoa transformada pelo poder de Deus. E olha que coisa linda a justificativa. E é isso que o Senhor quer para nós. Que a verdade dEle venha nos libertar. E nós possamos nos encontrar todos na glória. Que nós possamos continuar com essa palavra dentro de nós. E que o Senhor continue nos ensinando mais e mais sobre a verdade. E que venhamos crescer e prosseguir em conhecer. E cada vez mais livres de todas as coisas que nos rodeiam. Ao evangelho puro. Ao conhecimento que nos leva a Deus. Provérbios fala muito isso da sabedoria que é de Deus. E como é bom alcançar a sabedoria que vem de Deus. Como é bendito aquele que busca a sabedoria que vem de Deus. Que nossa vida venha a ser dessa forma. Amém? Até aqui o Senhor falou comigo.